Bom, gente, nossa aula de hoje é sobre o classicismo. Nós estudamos o trovadorismo, né, que é na Idade Média, entramos no humanismo, que ali era a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, e nós chegamos ao classicismo, que é a Idade Moderna. Bem-vindos à Idade Moderna, tá? O que é classicismo? Classicismo é um movimento artístico do Renascimento. O termo renascimento se dá porque o homem renascia depois de ter ficado adormecido durante a Idade Média. Isso provoca o surgimento do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O ser humano é o centro de tudo, não mais Deus. Lembra que a gente estudou o teocentrismo? Da valorização da razão, né? E da recusa de uma igreja, de uma fé suprema, que até então era a explicação para tudo. Então o homem se desfaz do seu eu da Idade Média e começa a pensar e repensar o mundo à sua volta e começa a descobrir novas terras, novos povos, o que vai interferir diretamente com a literatura. Então vamos lá. Espero que vocês tenham lido, tá? O livro de vocês antes dessa aula. É muito bom vocês lerem. Se não leu, dá aí um parar nessa aula, lê e volta, tá bom? Bom, o classicismo, ele nasce na Itália, gente. Tá? A gente estuda, na verdade, as escolas literárias de Portugal, porque até então a gente não tinha o Brasil, né? Se bem que agora, com o classicismo, na verdade, a gente vai estudar o quinhentismo. Aí a gente vai falar da literatura do Brasil nessa época, mas por enquanto vamos ficar na literatura de Portugal, tá bom? Então, a Idade Média, né, Renascimento, século XVI, antropocentrismo, que eu expliquei para você, o homem, né, no centro de tudo. 1517 teve a Reforma Protestante de Martim Lutero, quer dizer, a Igreja Católica começa a ser questionada, tá, gente? Tem a decadência do sistema feudal, lembra aquele sistema feudal da Idade Média? Aqui já não tem mais. A ascensão da monarquia absolutista, quer dizer, o rei que mandava em tudo, tá bom? E o surgimento do mercantilismo, a burguesia se alia à coroa. O mercantilismo, né, eles começaram a descobrir novas terras, a vender, a comprar. Então, a Idade Moderna, ela começa exatamente no surgimento do mercantilismo, tá bom? Então, os nobres são sustentados pelos reis, não são mais aqueles do sistema feudal que eles tomavam conta, eles tinham seus exércitos, não, os nobres são sustentados pela coroa. Valorização da cultura greco-romana, o que é isso? É uma herança que o classicismo traz, gente, da Idade Média. Que herança é essa? Inspiração, certo? Do modelo da Grécia e de Roma, certo? Uma inspiração de beleza, da razão também, né? Isso tudo vem da cultura greco-romana. Grandes navegações, né? O Renascimento, né? Começa aí. Nicolau Copérnico propõe um modelo heliocêntrico do universo, né? Descobre aquele negócio da sucessão de dias e noites, que é uma consequência de movimentos, de rotação da Terra sobre o eixo dela mesma, aquilo lá que vocês já aprenderam. Galileu Galilei descobre as leis que regem a queda dos corpos, né? Que corpos de massas diferentes vão cair, vão sofrer influência da gravidade e cai no solo ao mesmo tempo. Lembram disso? Então, é nessa época também. John Gutenberg inventa os tipos móveis para imprimir os livros, quer dizer, ele inventa a imprensa. Antes, quem escrevia eram os monges que escreviam os livros, né, gente? Então, por isso que era muito restrito à igreja. Agora não, agora a leitura começa a se expandir, tá? Por conta que os livros são feitos em grande escala.
Características do classicismo. Retorno aos ideais clássicos de beleza. Aquela cultura que vem da cultura greco-romana, tá, gente? O neoplatonismo, a subdivisão entre o mundo real e o mundo irreal, tá? O amor platônico e o amor... Aqui não tem mais o amor vassalo. Tem, gente, mas não é da mesma forma que era lá no trovadorismo, tá? Tem aquele amor mais sensual, tá bom? Eles, aqui no classicismo, o ideal da beleza, e não só da obra em si, mas a beleza da obra contava muito. Ó, a valorização aqui, isso aqui que eu tô falando, a valorização da obra e não da subjetividade do artista, tá? A obra era bela. Na literatura, a gente vai ver os versos em decassílabos, quer dizer, era muito bem feito, muito bem estruturado, era muito bem estudado para ser daquela forma. Então, a beleza dos versos, tá? A beleza das obras de arte, isso vinha para tudo, tá? Tudo que a gente fala de arte no classicismo, a beleza da obra em si vale mais do que a subjetividade do artista, tá bom? O antropocentrismo e a racionalidade, que a gente já falou, valorização do homem e da vida terrena, tá? Aquela frase carpe diem, né, que viva intensamente, viva o momento, a gente vê bastante no classicismo. A satisfação do desejo humano. Aqui o desejo humano é levado em consideração, tá? Não é mais algo sujo, é algo que é até bonito, tá bom? Nacionalismo, tá? As pessoas começam a ter a visão de patriotismo, de amar uma nação, tá? A preocupação com a efemeridade do tempo. O tempo é curto, eu tenho que aproveitar. Estruturas literárias com gêneros bem limpos e bem definidos. Eram muito bem limpos, não tinham, sabe, subdivisões. Vocês vão ver isso também, vou mostrar para você. Sá de Miranda traz os versos em decassílabo para Portugal em 1527. Sá de Miranda vai para a França, né, estudar os versos em decassílabos e traz isso para Portugal. E nós vamos ver que é daí que começa o classicismo em Portugal, tá, gente? Doce estilo novo. É a medida nova de versos em decassílabos. O que é isso? Eles têm 10 sílabas. 10 sílabas sonoras, tá? A data em que Sá de Miranda retorna a Portugal, depois de ir para a Itália estudar as obras de Francesco Petrarca, marca o início do classicismo lusitano. Gente, eu falei que ele foi para a França estudar. Não, mentira, é para a Itália, tá? Erro. Professor aqui. O classicismo português conviveu com traços medievais nas obras dos principais autores. O que é um verso em decassílabo, gente? Por exemplo, a gente vai ver Luís Vaz de Camões agora, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Por exemplo, é dor que desatina sem doer. Tem 10 sílabas, tá? É fogo que arde e não se sente. 10 sílabas, tá bom? Ó, os versos podem receber acentuação na sexta e na décima sílaba. Heróico, habitatio, habita 5 vezes a pressa, tá? Quarta, oitava e 10ª sílaba. Algumas formas poéticas do Renascimento. Soneto, tá? Que são 2 quartetos e 2 tercetos. Sextinas, 6 sextilhas e 1 terceto. Oitavas, estrofes com 8 versos com esquemas de rima A, B, B, C, C. A gente, eu acho que no comecinho do primeiro bimestre a gente aprendeu. Professor, o que é um soneto? Certo? O soneto são 2 quartetos e 2 tercetos. O que é isso, professora? É um conjunto de 2 versos, certo? De 2 estrofes com 4 versos, certo?
e 2 de 3 versos, tá bom? Luiz Vaz de Camões é o mais expressivo escritor do Renascimento. Bom, gente, eu peguei até uma parte do nosso livro aqui, do Coque. Luiz Vaz de Camões, ele escreveu na lírica, certo? Vamos ver a lírica primeiro. Assim como acontece na obra de Sá de Miranda, a poesia lírica de Camões desenvolve-se por meio das duas formas de versificação que coexistiram no século XVI. Foi elaborada, certa, por meio da medida velha, como por meio da medida nova, forma de se escrever trazida da Itália renascentista, a medida nova, versos em decassílabos. O que isso quer dizer, gente? Que Luiz Vaz de Camões, ele começou a escrever na medida antiga, lá da Idade Média. Ele tem tanto na medida velha como na medida nova. O que é a medida? O que é a medida velha? Lembra aquelas redondilhas, as menores de 5 e 7 sílabas. Aqui não, aqui vão ser versos decassílabos, versos com 10 sílabas. São 10 sílabas, o que eu contei ainda agora para vocês, no slide anterior, tá bom? Dessa maneira, a obra lírica de Camões, publicada após a morte do autor em 1595, com o título de Rimas, sintetiza o contexto histórico em que se insere na medida em que é desenvolvida por meio da retomada da tradição da poesia de Portugal e pela incorporação das inovações do Renascimento italiano. Então, medida velha, por meio das redondilhas, versos com 5 ou 7 sílabas, Camões dá continuidade à produção literária portuguesa da Idade Média. No entanto, seus textos alcançam qualidade jamais atingida pelos autores que tiveram textos colididos no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Nós já estudamos também o Cancioneiro Geral. Como exemplo desses tipos de produções camonianas, leia a cantiga a seguir, construída em redondilhas menor, verso com 5 sílabas métricas, tá? Vamos ver. A este mote alheio, menina dos olhos verdes, por que me não vedes? Voltas. Eles verdes são e tem por usança na cor esperança, é assim, na cor esperança, 5 sílabas, e nas obras não, 5 sílabas, tá, gente? Vossa condição não é de olhos verdes, porque não vedes. Haviam de ser, porque possa vê-los, que uns olhos tão belos não se hão de esconder. Mas fazei-me crer que já não são verdes, porque me não vedes? Verdes não são, no que alcanço deles, verdes são aqueles que esperança dão. Então, Luiz Vaz de Camões, gente, ele é o poeta que até hoje ele não sai de cena, não sai porque ele escrevia versos muito belos e muito bem feitos, muito bem construídos, tá? Então, aqui a gente vê a cantigas de 5 sílabas, né? Medida nova. Então, aí, Camões também se entregou à medida nova, né? Que destacam sua produção pela qualidade que possui, sendo um momento de melhor expressão poética da Europa renascentista. O uso da medida nova não foi seguido superficialmente por Camões, como se estivesse apenas a imitar uma tendência. Gente, na verdade, nessa época, quando se falava, eu estou, né, na era moderna, eu vou escrever em decassílabo. Tinha gente que só ia na onda, né, para imitar a nova tendência, era a moda. Mas Camões levou isso muito a sério, tá? Ao contrário, incorporar nova métrica, a estrutura do soneto, assim como temas de reflexão de cunho filosófico e religioso, próprios da lírica do Renascimento. Camões fez deles instrumentos formais, capazes de expressar dilemas e vivências profundos e complexos
buscando a partir do particular atingir o universal. Por meio de sua poesia, podemos perceber que Camões, apesar de buscar ideais renascentistas, percebe a realidade difícil do ser humano, assim como as contradições do mundo em que vive. Assim, subjaz a busca pelo bem, a fragilidade do ser humano, a procura da beleza, as imperfeições e a tentativa. Na verdade, Camões era o melhor, tá bom? O amor. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me em novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temos contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde a esperança falta, lá me esconde amor o mal, que mata e não se vê. Que dias há que n'alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, nem vem não sei como e dói nem sei porquê. Olha que lindo, lindo, né, gente? Bom, e ele escrevia também sobre o desconcerto e a mutabilidade do mundo, tá? Mudavam-se os tempos, mudavam-se as vontades, mudava-se o ser, mudava-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuemos vendo novidades, diferente em tudo da esperança, do mal ficam as mágoas da lembrança. E do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já foi coberto, foi de neve fria. E, enfim, converte em choro doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de humor espanto, que não se muda já como suía. Tá? Ele escrevia, gente, também sobre a mutabilidade do mundo, o mundo estava mudando. Então, ele falava sobre esperança, ele falava até sobre coisas ruins, coisas más, mas de uma forma bela, tá? De uma forma bela, ele escrevia, tinha que ser bonito. Por mais que fosse triste, fosse feio, tinha que ser bonito, tá bom? Então, isso é uma característica muito marcante no classicismo, tá? Mesmo que se escrevesse, que se fizesse algo que fora de alguma forma uma temática feia, a obra teria que ser bonita, tá bom? Poesia épica. A gente viu a lírica, agora a gente vai ver a épica. O poêmica épico, Os Lusíadas, foi escrito de acordo com os modelos clássicos dos moldes da Ilíada, da Odisseia de Homero e da Eneida de Virgílio. No entanto, por ser uma epopeia feita durante o Renascimento, apresenta um modo de ser e de pensar do homem dessa época. Então, os traços poemais tinham 8.816 versos decassílabos heróicos. Isso mesmo, gente, 8.816 versos decassílabos. Foi difícil de escrever? Deve ter sido, né? Mas o homem era um poeta. Tinha estrofes de 8.102 estrofes de 8 versos, oitava rima. Olha só. Esquemas de rimas. A, B, A, B, A, B, C, C. Divisões dos versos em 10 cantos. O texto... Desculpa, gente. Eu não vou voltar essa aula. Eu vou deixar com a tosse, tá bom? O texto de caráter narrativo tem como linha principal a viagem de Vasco da Gama para a Índia. No entanto, esse herói, no lugar de ser uma pessoa, é o povo português, ficando claro o orgulho que essa nação tinha de seus feitos. Olha lá, quando a gente falou de nacionalismo, tá? É irônico, no entanto, que o poema que sintetiza e celebra as grandes conquistas marítimas portuguesas tenha sido escrito um pouco antes da queda do país, que passou a ser dominado pela Espanha.
O assunto histórico, a viagem realizada por Vasco da Gama em 1497, é acompanhada por histórias mitológicas. Aparecem os Lusíadas, divindades do mundo grego e romano como Vênus e Baco. Quer dizer, ele misturou, gente. Ele misturou a história, certo? As conquistas e com as histórias mitológicas. Então tem muito a ver com a Odisseia de Homero, tá? E da Eneida de Virgílio. Tem muito. Partes da epopeia, ó, para vocês verem. Seguindo o modelo clássico, o poema narrativo é dividido em 5 partes: proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Vamos para a proposição. Nas estrofes de 1 a 3 é anunciado o assunto que será cantado, os feitos heróicos dos portugueses, tá bom? Aqui é anunciado o assunto, o que é? Os feitos históricos, que é o que mais domina, tá? Nessa poesia dele. Invocação. As musas do Tejo, chamadas de Tágides, são invocadas seguindo os moldes clássicos nas estrofes 4 e 5. Dedicatória. Nas estrofes 6 e 18, o poema épico é dedicado ao rei de Portugal, Dom Sebastião. Narração. A narração começa na estrofe 19, no canto 1, e termina apenas na estrofe 144, no canto X, no canto 10, ocupando a maior parte do poema. A história é iniciada em média res, ou seja, passa-se a narrar a história a partir do momento em que os navegantes já estão em plena viagem no Oceano Índico, perto de Moçambique. Então não conta como é que foi antes deles irem, não. A história já começa, certo? Eles dentro do navio, tá? O poema conta a reunião de deuses no Olimpo para que se decidam se devem ou não apoiar a viagem de Vasco da Gama. Apesar de Baco se opor a ela, a viagem é aprovada com o apoio de Júpiter, de Vênus e Marte. No percurso até Melinde, os navegantes sofrem com traições de mouros inspiradas por Baco, contando, no entanto, com o apoio de proteção de Vênus. Ao chegarem a Melinde, o rei pede a Vasco da Gama que relate a história de Portugal, exposição feita durante os cantos 3 e 4. O canto 5, o navegante fala sobre a primeira parte da viagem. O percurso entre Melinde e Calicut é narrado pelo poeta no canto 6. O período passado na Índia é relatado entre os cantos 7 e 9. Os cantos 9 e 10 tratam da viagem de volta para Portugal e da decepção preparada para os navegantes por Tétis e outras ninfas na Ilha do Amor. Bom, gente, além disso que a gente falou, certo, das histórias, dos mitos gregos, das ninfas, a poesia épica de Camões trazia alguns episódios de destaque que aconteceram, na verdade, nessa época, tá? Então, ó, episódios de destaque. Inês de Castro. Ó, Inês de Castro. Inês de Castro era amante de Dom Pedro. E aí o pai não tinha deixado ela casar com ele, não queria, ele estava apaixonado, mas ela não queria, o rei não deixava. Então, o que aconteceu? Ela e os irmãos fizeram, montaram uma armadilha para Dom Pedro se tornar rei. Só que aí foi descoberto, e o que o rei fez? Mandou matar ela na frente dos filhos. E os filhos eram de quem? Gente, os filhos eram de Dom Pedro. E ela foi morta, tá? E, na verdade, na história, ela tinha se casado com Dom Pedro nas escondidas. O rei não sabia. Aconteceu isso, gente. Ó, trecho de O Velho Rastelo. Aqui é outra, na verdade, o trecho do Velho Rastelo é outra parte, tá? Da poesia de Camões. Aqui novos desastres determinas de levar este reinos a esta gente, que perigos que mortes lhe destinas, debaixo de algum nome preeminente,
Que promessas de reinos e de minas de ouro que lhe farás tão facilmente? Que famas que prometerás? Que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias? Não tens juntos contigo os ismaelita, com quem sempre terás guerras soberras? Não segue ele do Arábio a lei maldita, de Tupola de Cristo só pelejas? Não tem cidades mil, terra infinita, se terras e riquezas mais desejas. Não é ele por armas esforçado, se quer por vitórias seja louvado. Na verdade, esse velho de Rastel está falando assim, que essas pessoas que estão embarcando nessa para conquistar, na verdade, eles estão indo, mas eles não vão encontrar nada, eles vão se ferrar, ele tá falando, tá bom? Bom, gente, é isso. O classicismo basicamente é isso. É claro que no livro de vocês, eu preciso que vocês leiam, preciso que vocês vejam as dúvidas. Eu vou colocar também alguns exercícios, vou comentá-los para ver se a gente entende um pouco mais, tá bom? Mas antes de eu entrar no próximo capítulo, eu preciso que vocês entendam esse. Vocês estão vendo que um é sequência do outro. Então, preciso mesmo da ajuda de vocês nisso. Bom, qual que é a tarefa? A tarefa, tá errada aqui, gente, é Monte Castelo, tá? Ouvir a canção Monte Castelo, do grupo Legião Urbana, que faz relação com o poema Amor é Fogo, que arde sem se ver, de Camões. Fazer os exercícios do módulo 15, 16 e 17, exercícios de aplicação serão comentados na próxima aula online. Vocês já devem ter ouvido a canção Monte Castelo, né, gente? Ou não? Se não ouviram, vão ouvir. Coloca umas 3 vezes para vocês ouvirem pelo menos. Não é para fazer nada, só os exercícios. Monte Castelo traz trecho do soneto 11 de Camões, que é aquele que eu falei para vocês, o fogo, o amor é fogo, que arde sem se ver, ferida, que dói e não se sente, tá? E também tem uma passagem, também tem uma parte de uma passagem bíblica, de Coríntios, capítulo 13, tá bom? Então vocês vão ver que é uma mistura dos dois a música. Bom, gente, é isso. Tomara que vocês tenham entendido. Que não entenderam, por favor, me mandem recado, me falem, tá? E nós vamos começar a fazer aulas numa outra plataforma do COC. Tá? É uma plataforma muito legal, que eu vou poder dar aula para vocês todos juntos, tá? No nosso horário de aula. Mas eu acho que vai ir um recadinho pro pai de vocês aí. Eu acho que a interação vai ser bem melhor, tá bom? Beijinho e até a próxima.